tem feito para motivar o povo, de fato, a participar da maior obra do universo, que é pregar o Evangelho. É o mesmo princípio. Ou seja, é a vida eterna, é Cristo Jesus. Hoje eu vejo as igrejas, muitas vezes, buscando recursos para manter as pessoas na igreja, para manter as pessoas sendo frequentadoras de uma igreja, né? Dando para elas um entretenimento, mas não oferecendo para elas o que a igreja tem de mais precioso, que é Cristo. Se Cristo não motiva as pessoas a estarem envolvidas, se as promessas de Deus não motivam as pessoas a estarem envolvidas no trabalho, tem alguma coisa errada na minha pregação, tem alguma coisa errada como líder, na forma como eu estou apresentando esse Evangelho, não é? Então, ou seja, é preciso rever isso, né? É necessário que a liderança ela venha rever essas coisas. Ou seja, o que está motivando? Por que minha igreja ela não se interessa? Tudo bem, nós temos a questão, como foi levantado aqui, é falta de tempo, é uma série de demandas que no dia a dia, né, nós estamos envolvidos, mas discordem de mim se for o caso. Tá? Discordem de mim se for o caso. Mas eu não vejo, na verdade, diante do Evangelho, diante das promessas do Evangelho, eu não vejo isso como desculpa. Claro que não quer, Deus não é que Deus desconsidera a sua falta de tempo, vamos colocar assim, né? Claro que não é que Deus desconsidere sua falta de tempo, mas você não tem nem uma porcentagemzinha de que você possa, de repente, participar com alguma coisa. Não, 100% você está trabalhando, 100%, não há um momento, não há um dia, não há nada disso, que você possa parar, caramba, alegrei-me como de me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está motivado, ele está incentivado. Por quê? Porque ele conhece esse Deus. Ele conhece de fato o que está prometido a ele. E ele sabe, acima de tudo, o próprio Senhor Jesus usa essa técnica. Os que perseverarem até o final, esses receberão a vida eterna. Então, ou seja, a liderança, aí vem que nós vamos falar sobre a questão da falta de preparo do líder. A liderança precisa ser sensível a isso. Às vezes nós estamos pregando o Evangelho para uma geração de uma maneira errada. Nós não estamos, de fato, motivando as pessoas. Temos de posse a palavra, mas você ter de posse a palavra não quer dizer que você está aplicando ela de uma maneira em que as pessoas venham ver relevância. Mas a palavra de Deus não é relevante, Alex? Claro, sempre será. Mas a pregação de 100 anos atrás, para uma geração de 100 anos atrás, era uma. A pregação hoje, uma vida corrida, uma vida pós-moderna, tem que ser outra. Você não vai mudar a essência. Mas a forma como você vai aplicar essa palavra tem que tocar no homem, na mulher do século XXI. Né? Nós temos aí essa informática, a tecnologia, a informática, mas vamos ser sinceros, a igreja utiliza isso muito pouco. É o que o irmão falou aqui, incentivo. Incentivo, a motivação. Mais moderno, incentivo. O que ilustra muito bem você falando é o seguinte, é que a forma como a gente envia a mensagem, ela tem que se adequar ao ouvinte, mas a essência ela nunca muda. Não muda. É igual o que Paulo fez quando foi no Areópago, né? Sim. Quando ele foi lá, ele citou filósofos pagãos e tudo mais, falou da cultura deles, então ele se adequou àquela cultura, né? Colocou o evangelho assim, em outra embalagem, a embalagem que eles... Né? Mas a essência do evangelho era a mesma, né? Continua mesmo, tem que se arrepender, tem que crer em Cristo Jesus. Ele introduziu o assunto, né? Sim. Da maneira que eles iriam entender. Mas depois também, depois que ele falou de ressurreição, o pessoal não mudou a essência. Sim. Se ele mudasse a essência, ele ainda fala de ressurreição. Sim. Porque cada geração tem suas demandas, tem seus medos, tem seus traumas. Cada geração tem suas questões. E o evangelho é suficiente para resolver cada uma delas. O grande problema é que às vezes a liderança ela está totalmente desconectada
com o que está acontecendo ao seu redor, no seio da sua própria igreja. E aí você tem, às vezes, o líder, ele quer incentivar, mas não sabe, né? Ele tem conteúdo para ele, mas ele não consegue passar esse conteúdo de maneira em que as pessoas vejam de fato. Às vezes não consegue passar, das duas uma. Pode ser o líder também, vamos para o outro lado. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Às vezes não há uma desconexão da questão da prática, né? com a teoria, com a palavra. E aí você, o liderado não consegue de maneira nenhuma. Poxa, que evangelho é esse, né? Às vezes você não vê alegria, às vezes o líder está ali, você não vê alegria no próprio líder. Prega alegria, não é alegria. Ele não tem alegria do próprio líder. Ele não passa essa alegria, ele não passa essa paixão, vamos colocar assim, essa paixão pelo evangelho. Então, ou seja, não tem como. Então o ser humano ele precisa ser motivado. Então, o que te motiva você estar na igreja? O que motiva você a participar? Tá? O que você é importante? É uma peça importante. A Bíblia fala isso, que nós ali somos membros do corpo de Cristo, e cada membro, cada pedacinho desse corpo, ele tem a sua função e é importantíssimo nessa função. Então, se o líder não mostrar, não ensinar, não doutrinar isso para os seus liderados, a igreja fica como? Apática. Dá uma pregação. Opa, então já falou aí do povo de Cristo, dá uma pregação. Com certeza. Então, ou seja, na liderança democrática, ela é participativa. O líder tem que criar um ambiente onde a minha fala, ela vai ser ouvida. Talvez nem todos concordem, mas eu vou me sentir à vontade, eu vou me sentir importante. Eu faço parte do grupo. Deus também fala através de mim. Então a minha fala é importante. Talvez não seja a fala que a maioria gostaria de ouvir, mas eu vou ter a oportunidade de colocar, claro, sempre lembrando, tá, que a minha intenção e a forma como eu vou me expressar deve ser baseado no quê? No amor. Tá? No amor. A forma como eu vou colocar. Então eu preciso entender essa natureza da qual estão inseridos nesse grupo onde a minha participação é importante, tá? No processo decisório. Eu preciso pensar, o que eu vou falar é importante para mim ou é importante para o grupo? Estou pensando no grupo ou estou pensando no meu partido? Porque às vezes na igreja pode ter o seu partido, né? Em Corinto tinha, na sua não vai ter. As famosas panelinhas. Então, ou seja, qual é o mais importante? Estou movido a falar pelo quê? Tá? Então, a gente precisa ter essa questão. Mas a liderança democrática dá essa oportunidade. Tá? Agora, o líder ele precisa o quê? Motivar. Tá? Não sei se deu para esclarecer mesmo, deu para abrir pelo menos um pouquinho a mente? Da maneira como, às vezes, o líder, a liderança, tá? Quando ele não... Jesus motivava, tá? Jesus, de tempo em tempo, chegava, motivava, né, os seus discípulos. Ele corrigia certas distorções do pensamento e ele motivava, né? Na questão ali, por exemplo, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, todo ramo que está ligado a mim, que está preso a mim, o meu pai, ele poda, para quê? Para que dê mais fruto ainda, né? Para que dê mais fruto ainda. Eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Se isso não é motivação, né? Se isso não é motivação, e tem mais o Espírito Santo. Uma coisa é você observar os discípulos antes do Pentecostes, antes da vinda do Espírito Santo. Outra coisa é você observar Pedro e outros mais, né? Depois do Pentecostes. Continuavam errando? Continuavam. Mas havia algo mais. Né? Paulo diz, né? Paulo fala da questão do Evangelho, onde ele diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ou seja, se Cristo vive em você, como é que a pessoa não vai estar motivada? Mas aí, talvez o líder esteja diante de um grande problema.
Porque se Cristo é a motivação maior e a sua igreja não está motivada, opa, eu preciso urgentemente sentar com essa igreja e descobrir o que está acontecendo. E descobrir o que está acontecendo. E pastor, tem um exemplo lá na minha igreja, né, acho que foi, a gente teve que achar um equilíbrio entre a liderança democrática e a liderança, a outra aí que... Autocrática. O que aconteceu? Tinha os cultos de jovens lá, o que acontecia? Eles, tinha pessoas que trabalhavam lá, então todo pós-culto tinha uma reunião com todas as pessoas que de certa forma trabalhavam em alguma coisa, então assim, eram muitas pessoas, e todas as pessoas debatiam coisas concernentes ao culto jovem em si, entendeu? E aí essa reunião teve por muito tempo. Só que essa reunião se tornou muito desgastante, porque as pessoas falavam e não chegavam a conclusão nenhuma. Faltava alguém para poder dar uma martelada final, né, tomar uma decisão. Então, essa reunião acabou minguando, e quase ninguém mais ia. Mas sim, todo mundo queria, né, ter a sua... levar alguma coisa para ter a decisão, entendeu? Só que ficava nessa e ninguém chegava a lugar nenhum. Não chegava a não conseguia gerenciar essas questões. Na verdade, não tinha uma... Um líder. Aí aconteceu. Tá. Aí passou o ano, né? Aí acabou isso. Só que nas primeiras vezes que pareceu ser uma liderança autocrática, o pessoal já ficou sentido, entendeu? Aí o que se conclui disso? Que o pessoal, assim, aquelas reuniões em que todo mundo estava junto, debatendo, não chegava a lugar nenhum. Só que elas eram importantes no sentido de que aquelas pessoas ali, elas estavam se sentindo parte do projeto. Parte do projeto. Entendeu? E a partir do momento que entrou a liderança autocrática, elas não se sentiam mais parte do projeto e aí não se sentiam motivadas para trabalhar. Perfeito. Entendeu? Aí o que faz agora? Faz a reunião, ouve todo mundo, mas é a liderança que vai tomar as decisões, entendeu? Perfeito. Então as pessoas elas continuam se sentindo parte, mas agora vai ter algum direcionamento. Ou seja, as nossas igrejas têm criado um ambiente de tal forma em que as pessoas, sendo elas as mais simples, tá? As mais humildes, elas se sentem, como o Eliel falou, se sentem importantes, porque elas fazem parte de um projeto, ou elas se sentem excluídas, ou talvez percebam que a opinião delas ali naquele grupo não tem sentido, não tem valor. Então, até que ponto essa liderança consegue cultivar esse tipo de ambiente, onde independente, até a criança, ela se sinta importante na igreja, ela se sinta realmente como alguém acolhido, alguém respeitado, alguém que de fato pode e tem muita coisa para contribuir. Então, ou seja, se a pessoa está num ambiente... uma vez eu fui numa igreja lá em Niterói, até foi um pastor que eu tive aula no seminário há bastante tempo, e ele conversando disse que no final do culto, né, aí o pastor na porta, né, atendendo ali, despedindo o povo, e veio uma irmã e estendeu a mão para ele, né, para cumprimentar e tal. Aí o pastor disse assim, aí a igreja é grande, né? O pastor disse assim, minha irmã, volte sempre, que Deus continue abençoando e tal. Aí a irmã disse, pastor, eu sou membro aqui da igreja. Ou seja, o líder também, coitado, é uma igreja enorme, né? Mas era só ele também não tinha. Aí entra aquela questão que o irmão falou, ele não delegava. Né? Você tem uma igreja muito grande, você vai fazer o quê? Você não tem, humanamente falando, não tem como. Né? Então ele não conhecia. Tinha pessoas da igreja dele que ele não conhecia. Né? O líder não conhecia. E aí, como é que fica? O meu líder nem me conhece. Aí como é que você se sente, né, numa situação dessa? É claro que você não vai viver em função, a questão do pastor não é você viver em função do pastor. Ele tem que ser um elemento que ensina você a viver em função de Cristo. Mas a figura do líder não deixa de ter a sua importância. Tá? Então, ou seja, até que ponto, de fato, a nossa liderança tem cultivado esse ambiente onde cada um sente-se motivado, envolvido numa grande obra. Né? Nos faz lembrar de Neemias. Né? Olha o que Neemias fez. Né?
né? Qual a forma como o povo ficou animado em reconstruir, sentiram-se ali, de fato, motivados naquela grande obra que Deus estava proporcionando para aquela geração. Tá? Então, a liderança... Oi? Quem falou? Não, um dos grandes problemas também, assim, se falando de igreja, é que muitas vezes hoje em dia quase não se tem igreja em si. Se tem frequentadores, né? E se tem clientes da igreja. Então, assim, muitas vezes essas pessoas querem algo pronto, ela não quer debater, ela não quer contribuir, ela quer algo já pronto da igreja, desde que esse algo pronto seja aquilo que ela quer, entendeu? Seja o modelo que ela escolheu, não o que você, entendeu? Lamentavelmente, essa é a realidade. E aí o líder, ele tem, no caso, né, especificamente o pastor, ele tem que escolher. Ele vai realmente adotar essa postura de ser apenas alguém que vai comercializar o evangelho, banalizar o evangelho a ponto de torná-lo em um produto, ou seja, o que se fala hoje da customização da fé, ou seja, você apresenta um produto de acordo com o gosto do cliente. Então, para ele manter essas pessoas, ele vai realmente, de fato, chegar a esse nível, ou independente do que as pessoas querem, vai apresentar um genuíno evangelho. Não o evangelho das pessoas, né, aquele evangelho compactado, pronto, né, igual o evangelho miojo, né? O evangelho miojo é isso. Você põe um pouquinho d'água, bota no fogo, daqui a pouco, em alguns minutos, já está pronto para comer. Tá? Mas come miojo todo dia para você ver. Come miojo todo dia para você ver. Então, ou seja, o evangelho é um processo, leva tempo, né? Então a gente precisa ter. Então, a liderança democrática, tá? Ela, dentro dessa participação, e para que as pessoas participem, tem que ser motivadas. Tá? O líder precisa ter, e não é que ele tem que fazer 1001 coisas para poder motivar, como aconteceu uma vez, posso depois contar essa história de um amigo de ministério, que ele ficou preocupado: o que eu vou fazer para manter o povo? Rapaz, é Cristo. Se eu tiver que fazer qualquer outra coisa para motivar o povo, só além de pregar Cristo, eu estou perdido. É Cristo. Cristo em mim e Cristo para o povo. É Cristo. Do início ao fim. Se não é suficiente para motivar o povo, então a culpa não é minha. Porque eu estou pregando a Cristo, então a gente tem que procurar o que ele realmente quer. Tá? Então, característica. Aqui, as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo. Estimulado, olha aí, ó. Estimulado e assistido pelo líder. Olha a diferença. O líder, ele estimula, o líder, ele assiste os seus liderados. Ele está acessível, ele está sensível às demandas dos seus liderados. Ele está pronto para ouvir, tá? as suas opiniões. Tá? Então, a liderança, esse estilo democrático, tá? O líder, ele tem que ter esse perfil, tá? De estimular, como nós estamos debatendo aqui. Motivar, estimular, assistir os seus liderados. Tá? O próprio grupo esboça as providências para atingir o alvo. Olha que coisa maravilhosa. Agora, claro, quando o grupo também está naquela visão. Né? Se for um grupo igual a igreja de Corinto, misericórdia. Né? Aí é partido, cada um quer uma coisa. Eu sou de Paulo, eu sou do pastor Edmilson, eu sou do Eliel. Aí a coisa não vai, você não tem um foco, e aí o líder tem que, gente, nosso alvo é Cristo. Deixando as coisas para trás ficam, a gente prossegue para o alvo é Cristo. Então o grupo, quando ele tem essa consciência, poxa, é uma luva, né? Porque o próprio grupo, Deus vai ali dando o esclarecimento, discernindo, vai dando ali a visão para o grupo, para que o grupo realmente se mantenha o quê? No alvo. Então fica até mais fácil para o líder. Por quê? Porque quando se há a liberdade do Espírito, que esse é o principal gerenciador. É ele quem vai gerenciar, ele vai gerir ali a igreja, no sentido de manter a igreja
naquilo que foi determinado como alvo, e o alvo é Cristo. Tá? Então, quando a igreja ela tem esse perfil, quando é uma igreja de fato espiritual e não uma igreja carnal, aí sim, essa liderança aqui democrática ela até consegue, né? Agora, quando está aí, dependendo do perfil, a igreja é dividida, a igreja é uma igreja carnal, aí já é complicado, aí realmente fica, né? Aí o pastor das duas uma, ele tem que manter pulso firme para poder pelo menos mostrar para o grupo qual é o alvo, para o grupo não se perca, ou ele vai ter que se adaptar e aí de repente abrir mão de certos valores, de certas coisas para o grupo. Aí tem que dar, e dar com um partido dentro da igreja é muito difícil. Eu já tive que fazer isso. Olha, aí foi muito complicado, muito desgastante. O próprio grupo esboça as providências para atingir o alvo, tá? Solicitando aconselhamento técnico ao líder, tá? Aqui no caso no âmbito geral, tá? É claro que também pode também pedir um aconselhamento técnico no sentido de que, por exemplo, na igreja congregacional, né, a maioria das igrejas, hoje graças a Deus a maioria das denominações estão exigindo que os seus pastores, tá? E outros líderes tenham o quê? Uma base bíblica teológica, tá? E claro, isso talvez seja um dos motivos de vocês estarem aqui, né? Porque vocês querem ter, tá? Diante dos desafios que estão se apresentando para a igreja, tá? A liderança precisa ter essa base, tá? Bíblico-teológico para quê? Para que as pessoas procurem aconselhamento técnico, tá? Então aqui está falando do âmbito geral, mas esse aconselhamento técnico é o quê? É dentro também daquilo que vocês estão aprendendo aqui. Ferramentas que vocês vão utilizar no aconselhamento. Às vezes a pessoa não vai ao pastor, né? De repente é uma situação em que uma mulher, né? Hoje, né? Falando nisso, né? É um feliz dia da Internacional das Mulheres, aí das irmãs. Tá? Então, de repente, é uma mulher, uma senhora, tem uma demanda, né? Aí, de repente, é algo íntimo para ir para o pastor. Tem aquele bloqueio. Às vezes não, mas às vezes tem. Então, a irmã já tem ali, né? Não, a irmã, fulano, poxa, ela, além dela ser realmente alguém que eu vejo a vida de Deus fluindo em sua vida, é alguém que estuda, que se interessa, é alguém que ama a palavra, né? Então vou conversar com a irmã, né? Senta aí, pronto, olha aí. Ou seja, isso também facilita muito, tá? Claro, também quando o líder também não é ciumento, tem líder que não gosta de dividir. Tem líder que não. Mas você procurou a irmã por quê? Por que você não tem? O pastor da igreja sou eu, tem que aconselhar. Então, mas deixa pra lá, né? Então, o próprio grupo esboça as providências para atingir o alvo, solicitando aconselhamento técnico ao líder quando necessário. Passando este a sugerir, observe, o outro impõe, esse sugere, a sugerir duas ou mais alternativas para o grupo escolher. Ou seja, o outro, né, ele tomava para si o poder decisório. Se deu bem, tudo bem. Se deu mal, a culpa é dele. Esse aqui não. Esse aqui traz a proposta. Irmãos, olha só. Nós temos essa demanda e aqui estão algumas propostas do que nós precisamos fazer. Eu gostaria que os irmãos olhassem, ponderassem, discutissem, e para nós hoje temos que sair daqui com uma solução. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos ver o que os irmãos, né? Não é possível que não tenha um aqui que Deus não é isso. Não é possível. Então vamos lá. E aí o grupo vai discute, o grupo vai demandar em cima daquele assunto, e aí sim a igreja vai chegar a um consenso. E quando chegar a esse consenso, a igreja, claro, talvez seja até um pouco sonhador da minha parte que toda a igreja concorda. Sempre vai ter, infelizmente, um ou dois, né? Eu não concordo. Mas aí, né, a maioria, pelo menos, vai perceber que Deus está realmente concordando, que Deus está de fato, essa foi a vontade de Deus que a igreja conseguiu ali ter, né, diante de si, tá?
Então, essa é a liderança democrática. Então, vimos aí as suas qualidades. Agora, entretanto, tem o outro lado também. Qual é o lado negativo da liderança democrática? Eu até comentei aqui alguma coisa. Né? Eu comentei aqui. Liderança democrática. É quando você falou que quando a igreja não está alinhada, fica difícil democratizar as decisões. Você falou isso também. Agora eu lembrei disso. Fica muito fácil nesse perfil de liderança, eu digo isso por experiência própria, é muito fácil às vezes ter um elemento ali mal intencionado, quando a igreja não tem discernimento, quando a igreja não tem de fato uma maturidade, né? Uma maturidade, fica muito fácil às vezes de um lobo no meio ali das ovelhas influenciar a maioria, tá? Para que seja feito o quê? A vontade, né, dele ou do partido do qual ele... Né, tem algumas pessoas que querem mandar na igreja, mas eles fazem isso nos bastidores, ali influenciando, colocando ali, e aí realmente fica bem... Aí, voltando, dependendo do sistema de governo daquela igreja, fica muito difícil, fica complicado. Quando é um sistema, por exemplo, episcopal, que às vezes a decisão cabe ao líder, né, aos liderados ali, talvez não tenha tanto êxito. Mas no caso de um sistema de governo democrático, onde eles primam pela democracia, às vezes isso aqui é meio complicado. Não, ali nas igrejas hoje episcopal. Talvez até por conta disso, né? Para evitar esse tipo de situação. Tá? Algo mais, meus queridos? Vocês queiram falar aí sobre liderança democrática? A princípio essa aí, né, parece ser a mais, né? Todo mundo, bom, o líder incentiva, o líder motiva, o líder cuida, o líder dá oportunidade, mas ele também tem que ter muita paciência. E aí é a questão que o Eliel falou, se ele está numa discussão, e aí ele tem que ter muita sabedoria, porque tem sempre um que às vezes vai querer falar o que não tem nada a ver com a discussão, mas ele quer falar. E como é que você age agora? Né? De repente há aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha de tanto tempo na igreja e está falando e não tem nada a ver, ele que insiste, e aí você tem que ter todo o cuidado de dizer, né, de mostrar que não é aquele assunto, que não é aquela questão, é bem complicado. Mas você tem que respeitar a fala dele, né? Porque ele tem ali o direito, né, de expor a sua opinião. É claro, eu geralmente, quando eu estava em situações assim, hoje não, graças a Deus, hoje eu estou numa congregação pequenininha, beleza, uma congregação pequenininha, não tem tanta gente para me preocupar, as decisões lá a gente senta e o pessoal já sabe como eu penso, então eu eu praticamente estou formando a igreja já com um pensamento muito parecido com o do pastor, então a pessoa sabe como é que eu penso, como é que são as coisas, então fica mais fácil de você, né, ir tocar a questão. Mas eu já passei por situações em que numa assembleia, né, aí eu utilizava o quê? Usava as leis da igreja, por exemplo, no regimento interno, ou até mesmo no estatuto da igreja, tá? O que tinha ali na questão de assembleia, o irmão só poderia ter fala 3 vezes. E num determinado fala 3 minutos de fala. Então acabou que ele queimou as 3 vezes e não tinha mais direito de falar mais sobre aquele assunto, porque ele queimou todas as oportunidades dele naquela fala. Tá? Inclusive se fosse dar uma parte, ou seja, quando ele está falando, alguém pede uma parte, pode me dar uma parte, meu irmão. Se ele ceder, isso também já é configurado como ele também já queimou a sua fala. Então era onde que eu me agarrava. Pela ordem. Isso, não, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Corta, né? Pela ordem. Pela ordem, e tem que cortar. Então, mas quem tem que pedir pela ordem é a Assembleia. E aí quem está presidindo a Assembleia que vai acatar o que, se é pela ordem, de alguma coisa está saindo da ordem. Tem que ser democrático. Engraçado que assim, isso aí, praticamente hoje em dia, nas igrejas,
não existe mais. Só existe mesmo assim, algumas igrejas mesmo congregacionais, que ainda tem assembleia. Tem as outras igrejas que fazem assembleia hoje em dia, tá? Tem muitas igrejas pentecostais que fazem assembleia hoje em dia, mas é uma assembleia de fachada, tá? Porque não existe assembleia, existe uma voz que fala, né? Só comunica. Só comunica e é relatado registrado, como se fosse se o povo aceitasse, assembleia. a casa acatasse para ler. É uma mentira, né? Na realidade, né? Não existe essa coisa de assembleia. É porque tem que ser. Até porque, vamos supor, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, então eu vou falar pela Assembleia de Deus, apesar de eu não estar mais, mas estou falando pela Assembleia de Deus. Então existe um estatuto da igreja, né, que diz, né, a respeito da Assembleia. E os membros têm voz que nem tem numa congregacional, normalmente. Mas esta Assembleia não existe. Não, com certeza. Não existe. Por quê? Os membros, ele não tem diferença se você é pastor, se você é presbítero, se você é apenas um membro. Falar que é membro, não fala que você é um oficial. Certo? Então, todos, por exemplo, numa reunião, né, de assembleia, deveria estar composta toda a igreja. Né? Mas, hoje em dia, a maioria, como que as igrejas pentecostais trabalham? Né? Pelo menos estou falando pela onde eu mais tempo vivi. Ela trabalha assim, na assembleia só participa os oficiais. Então é uma assembleia só de pastores, só de presbíteros, e olhe lá diabo. Sendo que esses irmãos não têm nem vez de falar. Entendeu? Então não é assembleia. Com certeza. Não é assembleia. Assim, no sistema seu que você está falando aí, da congregacional, tem muitos problemas? Tem. Mas, assim, o membro ainda tem vez de falar. Mesmo que ele fale besteira, fale asneira, mas ele ainda tem direito de falar. Agora, em outro local, não. Você não tem, não. Numa neopentecostal, então, você nem sabe o que existe essa. Pior ainda. Nem existe. Pior ainda. Que o cara em cima decidiu. Ainda mais quando é essas igrejas, tipo assim, grandonas mesmo, assim, tipo, uma mega igreja. Aí não tem como ser ouvido do mundo. Não existe, não existe. Ou então, ele até como o pastor falou, às vezes, porque para você hoje, isso numa igreja, para você organizar uma igreja, tá, você tem que estar enquadrado dentro da lei do país. E a lei exige que haja essas reuniões de assembleia, onde nessa organização as pessoas têm, né, vai se decidir a questão. Inclusive, essas atas, a reunião tem que ser escrita em ata e tem que ser registrada no cartório. Então, se tem de fato ou não, como o pastor falou, coloca ali, houve assembleia, mas não teve assembleia, e tem que registrar. Porque qualquer coisa diante da lei, nós temos uma assembleiazinha, nós temos aqui nossa reunião, assembleia e tal, que está como assembleia, mas na prática não é assembleia. Eu acho que a coisa, pastor, inclusive, sem aprovação da existindo. Está se formando muita igreja pequenininha, acho que é por causa disso mesmo. Sim, tem uma burocracia, né? Tem a burocrática, né? Tem muita gente autocrática. Gente, o papo tá bom, eu vou liberar vocês aí agora para o nosso intervalo, tá? Temos aí o cafezinho, tem o biscoitinho, 10 minutinhos, tá bom? Só pra gente, né, esticar as pernas.